Aleluia. Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a esse lugar. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom estarmos nesse lugar para juntos adorarmos ao Senhor e sermos edificados em sua palavra, através da sua palavra, sermos ensinados. Amém? Que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor nesse lugar. Eu quero ler com você, abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 19, e o versículo 26. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para nós lermos. Mateus capítulo 19, versículo 26. O Senhor, Ele soprou esse texto ao meu coração, irmãos. E é algo que nós precisamos ouvir ao início desse culto. Amém? Você encontrou? Amém? Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu vou ler novamente. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É o que o Senhor está dizendo para nós nesse lugar e nesse momento. Ele olha para nós e diz: para o homem pode ser impossível, mas para mim tudo é possível. Nós precisamos crer, irmãos, na palavra do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que nós temos sido ensinados através da palavra de Deus. Nós precisamos praticar, exercitar a nossa fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé onde não há dúvida. E o Senhor, Ele fala isso para nós. Muitas coisas pode ser impossível para o homem quando nós olhamos com os nossos olhos naturais. Ao nosso olhar é impossível, mas para Deus não é. Para Deus é possível e eu preciso crer. Palavra. E nós estamos nesse lugar, irmãos, diante do Senhor. E Ele fala isso para mim e fala para você. É possível. Nós só precisamos crer. Você só precisa crer. Não é essa palavra. E eu quero que você também se apegue a essa palavra. E desde já comece a agradecer ao Senhor pela sua vida. Creia naquilo que Deus tem falado com você. Creia que aquilo que você tem passado vai passar. Creia na palavra do Senhor. Creia que Deus, Ele tem agido, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós só precisamos colocar a nossa fé em ação. Em ação. Porque todos nós que estamos aqui, nós somos filhos de Deus. E eu preciso crer. Eu preciso crer nesse Deus que eu tenho servido. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por você estar nesse lugar. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesse lugar e termos liberdade de adorarmos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço nessa noite, Jesus. Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Glorificado, Jesus, e exaltado
Seja o Senhor através das nossas vidas, Jesus. Nada, Senhor, nós somos sem a Tua presença, Jesus. Nós dependemos totalmente de Ti, Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, do mal. Como diz, Senhor, a Tua palavra, tudo é possível, Senhor, para Ti. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor restaura vidas, o Senhor salva pessoas, o Senhor muda situações, Pai. O Senhor liberta, Pai, aquele que está, Senhor, algemado, acorrentado, Senhor, por esse mundo. O Senhor é um Deus que está vivo em nós, Pai. Que Tu possas, Jesus, agir através das nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor, em Tua palavra, Pai. Então nós cremos que o Senhor está agindo através de nós, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Oh Espírito Santo, faz a Tua obra, Senhor, nesse lugar. Faz a Tua obra, Senhor, através das nossas vidas. Nós somos tão gratos ao Senhor por isso, Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, e oro em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Deus nesse momento. Amém. Feche seus olhos. Atrai a presença do Senhor. Amém. Comece a agradecer a Ele por todos os feitos que Ele tem feito, que Ele ainda vai fazer. Amém. Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Nós adoramos ao Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Esplendor de um rei envolve-se em luz, e o mar tenta fugir, treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e todos hão de ver. Grande é nosso Deus. Idade a idade levanta, o tempo está em Tuas mãos. O início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo. É nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e todos hão de ver. Grande é nosso Deus. Grande é, aleluia, eu cantarei. O nosso Deus, todos hão de ver. Grande é o nosso Deus. Tem nome sobre os nossos. Senhor, é
digno, digno de louvor. Se eu cantarei, grande eu cantarei, grande é nosso Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Oh, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, todos vão te ver, grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Se eu cantarei, Senhor é grande, nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Se eu cantarei, grande é nosso Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grande alma, aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, e ver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar. E onde estiver, clamai pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E pelo fogo, eu entrarei longe do santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamai pela glória, a glória de Deus, a tua glória, Senhor. Quem já pisou em outro lugar sabe viver. E onde estiver, clamai pela glória, a glória de Deus. Glória a ti, Senhor. Glória, glória. Aleluia. Água e vinho tornou, os olhos do cego se abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, e a cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus.
nosso Deus. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, Jesus, não há outro igual a Deus. O Senhor é grande, Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. O Senhor é a nossa cura, grande em poder é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Oh, oh, oh. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, se Deus está conosco. Oh, 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 oh. O Senhor está conosco, não há o que temer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Amém. Nós queremos ler aqui, irmãos, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos continuar a adorar ao Senhor, mas antes disso, vamos ler um texto da palavra de Deus. Malaquias 3, versículo 6. Encontraram? Sim, não, sim, sim. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. De maldição, porque estão me roubando? A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse texto aqui de Malaquias, ele fala o quê? Que Deus, ele usou Malaquias para repreender o povo. O povo não estava devolvendo o dízimo da colheita. O povo estava oferecendo ao Senhor
ofertas com defeitos, animais com defeitos ao Senhor. E Deus estava chamando o povo para que eles pudessem voltar novamente para Ele. E o povo pergunta: como nós podemos voltar? Vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Quando nós deixamos, irmãos, de dar a 10ª parte daquilo que o Senhor tem nos dado, nós estamos roubando a Deus. E é a nossa responsabilidade manter a casa do Senhor, manter a obra do Senhor. E Deus, Ele nos alerta para isso. Nós precisamos nos voltar para Ele, irmãos. É a nossa responsabilidade. E o Senhor diz assim: ponham-me à prova. O Senhor dizia ao povo: já que vocês não confiam em mim, porque quando nós deixamos de ofertar ao Senhor, quando nós deixamos de devolver a 10ª parte a Deus, nós não estamos confiando no Senhor o suficiente, que Ele irá suprir toda a necessidade da nossa casa. Nós estamos o quê? Duvidosos. Então nós temos que voltar para o Senhor. Ele fala: vejam e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nós precisamos ser fiéis, nossa responsabilidade. Nós precisamos manter a obra do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. E se nós formos infiéis, como é que vai a casa de Deus, irmãos? Nós temos muitas necessidades. Nós precisamos ser fiéis no pouco e no muito. E creia que o Senhor irá suprir toda a necessidade da sua casa. E aquilo que você acha que é pouco, será muito, porque você vai abençoar muitas pessoas através daquilo que Deus tem dado para você. Amém? Coloque a sua fé em ação. Creia no Senhor. Então você pode vir ofertar ao Senhor, ofertar, devolver a Ele o seu dízimo, com o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor deu vida, com o coração cheio de gratidão, com esse entendimento. Amém? Nós confiamos em Ti, Senhor. Dentro da noite brilhou Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Vamos orar por essas ofertas. Estenda a sua mão em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Jesus, por nos dar, Senhor, condição de devolver, Senhor, o nosso dízimo, de Te ofertar, Deus. O nosso desejo, Senhor, nesse lugar é sempre agradar o Teu coração. Nós queremos, Senhor, viver de uma maneira, Pai, que possa, Senhor, Te glorificar. Que outras pessoas, Pai, possam Te conhecer através, Senhor, das nossas vidas, Jesus. Nós queremos ser fiéis a Ti. Assim como o Senhor é fiel a nós, nós também queremos, Senhor, permanecer fiéis ao Senhor, Jesus, em todas as coisas, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que dê sabedoria, Deus, à Tua igreja, para administrar, Senhor, tudo aquilo que é ofertado na Tua casa. Tudo aquilo, Pai, que é devolvido ao Senhor, Jesus, que Tu possas, Pai, multiplicar. Eu peço também ao Senhor que nos dê sabedoria, Deus, como Teus filhos, para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu creio que nós vamos experimentar o melhor dessa terra, porque foi o Senhor quem disse, e nós cremos em Ti, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. A venda da feijoada no sábado, da Secretaria de Missões, para ajudar a conferência de missões. Eu gostaria que você cooperasse como igreja, porque juntos nós somos mais fortes. E se cada um cooperar com um pouquinho, irmãos, isso vai se multiplicar.
Então eu gostaria que você procurasse, mandasse a mensagem para os irmãos, separando já a sua feijoada. Vamos estar juntos nessa obra, amém? No domingo, culto de celebração, normal. E também está chegando, irmãos, esse ano, eu não estou com a agenda aqui, mas estou me lembrando, dos encontros com Deus. Esse ano nós vamos ter o encontro com Deus para jovens, para rapazes, encontro com Deus para moças, encontro com Deus para mulheres e para homens. Então, vamos começar a nos preparar aí, você que é líder de célula, se prepare, orando, guardando já o valor da sua inscrição, mas não perca por nada, tá bom? Amém? Mais algum aviso? Não estou lembrando-me de nada mais. Amém. E a semana de oração finaliza amanhã às 18 horas. Amém? Vou chamar o pregador dessa noite, o irmão Jonas Matos Ferreira Pinto. Amém, irmãos. Vamos orar? Orar por esse jovem. E jovem Senhor, e que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra de Deus e sermos edificados, amém? Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, do Jonas. Eu peço ao Senhor que continue a usar o teu filho, abençoando, dando sabedoria, discernimento, Senhor, da tua palavra, Pai. Usa a vida dele, Senhor, com intrepidez, com ousadia, Pai. E que os nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Que bênção a gente estar reunido aqui, no nome de Jesus, né? Nesse frio. Quem está com frio aí? Amém. Imagina, irmãos, quando a igreja tiver ar-condicionado. Amém? Tudo friozinho, vai ficar uma maravilha, não é verdade? Aleluia. Todo mundo de bigode congelado, por isso que eu tirei o meu hoje já, tá bom? Então cuide do seu bigode aí, amém? Boa noite a todos, graça e a paz. Queria que os irmãos, nós temos pouco tempo, né? E eu vou fazer uso desse tempo para compartilhar uma breve palavra que Deus, Ele falou ao meu coração há alguns dias no devocional, né? Tenho feito um devocional um pouco corrido, que esse ano eu quero ver se eu leio mais a Bíblia do que o ano passado, né? Então, eu estive lendo uma história que já passei por ela várias vezes, mas ainda não tinha assim, observado os detalhes daquilo que Deus queria falar comigo. E alguns dias atrás eu pude ler novamente o livro de Números, né? Quem já leu o Pentateuco, irmãos? Quem já leu todo o Pentateuco? Amém? Você se programar para você ler, né? Se programe, você tirar 2, 3 capítulos por dia para ler. Amém? Para você sempre ficar antenado nas histórias da Bíblia, para você ser fortalecido pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, irmãos. Amém? A palavra do Senhor, ela é poderosa. E o conhecimento da palavra vai fazer com que eu viva uma vida bem-sucedida. Oséias, ele disse que a falta de conhecimento destrói o povo de Deus, né? Porém, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a gente se torna cada vez mais firmes no Senhor. Glória a Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Números. Quando eu me converti, já não sou novo convertido, né? Eu tenho uns anos atrás aí. E eu não gostava de ler o livro de Números, achava muito chato. Eu acho que algumas pessoas também têm esse sentimento quando lê o livro pela primeira vez. Números capítulo 10. Deixa eu abrir aqui também. Números capítulo... A partir do versículo 29, eu vou começar a ler pela versão revista e atualizada.
o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que onde devemos nos acampar no deserto, e nos servirá de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles a caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipado seja os teus inimigos, e te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Amém? Talvez você ainda não tenha parado para pensar, irmãos, que esse homem, né, que aparece aqui, eu sei que nós conhecemos muito, caminhando com o povo, irmãos, saindo do Monte Sinai e indo para um outro deserto chamado Deserto de Parã. E quando eles saem, a primeira viagem deles, Moisés chega com Obabe, esse nome que é um pouco estranho, né, para você, talvez. Ele chega com Obabe, que é seu cunhado, e fala assim: ó, vamos conosco. Nós vamos para uma terra que o Senhor nos prometeu dar. Uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. E se você vier conosco, se você vier com a gente, nós repartiremos com você as coisas boas que nós conseguimos lá. Eu fico imaginando, irmãos, que algumas pessoas, às vezes, quando ela ouve que estão invadindo alguma terra, né, elas vão logo buscar a sua parte ali, né? Infelizmente, às vezes a gente ouve até cristãos que, quando invadiram alguma terra ali, as pessoas vão lá demarcar a sua terra, porque tem muita fome por terra. Obabe, queridos, ele teve uma oportunidade de ter uma demarcação ali na terra prometida, porque Moisés olhou para ele e disse: ó, vamos conosco, nós vamos sair do deserto do Sinai e nós vamos caminhar para a terra que o Senhor nos entregou. E quando nós chegarmos lá, a gente vai dividir essa terra e você vai possuir essa terra também. Então, irmãos, o que eu entendo aqui é que Obabe, o midianita, ele é chamado para ser participante das promessas de Deus. Amém? Porque ele é da terra de Midian. Ele não fazia parte do povo de Deus. Midian, se você for pesquisar, era filho de Abraão, mas não era filho de Abraão com Sara, sua esposa. Era filho de Abraão com uma concubina que Abraão arrumou, chamado Quetura. Fazia parte do povo da promessa de Deus, porque todo o povo que descendeu de Isaac, sim, fez parte do povo da promessa de Deus. Só que Obabe teve essa oportunidade. Mesmo não fazendo parte da linhagem de Isaac, ele teve a oportunidade de caminhar com o povo e participante das promessas de Deus. Quantos são chamados para ser participante das promessas de Deus? Amém? E qual é a sua resposta diante disso? Moisés, irmãos, ele queria muito levar Obabe. Ele queria muito levar seu cunhado. E o motivo pelo qual ele queria levar o seu cunhado, irmãos, quando um cunhado quer levar outro para algum lugar, tem coisa. Tem coisa. Quem tem cunhado aí? Glória a Deus pela vida dos cunhados, né? Amém? Mas Moisés queria levar o cunhado dele para essa caminhada, irmãos. E por quê? Qual era o propósito? O propósito era facilitar essa caminhada. O propósito, queridos, era facilitar a caminhada. Por quê? Era facilitar essa caminhada. Você vai entender perfeitamente daqui a pouco por que Obabe ele iria facilitar a caminhada. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus ele tem um chamado, assim como ele chamou Obabe, assim como Moisés chamou Obabe, Deus ele tem um chamado, um propósito para cada um de nós. Amém? Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 11. Eu vou ler na versão NBV, que é Nova Bíblia Viva. Diz assim, Efésios 4:11. E ele escolheu alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Olha só, irmãos, entender que a gente tem um chamado, assim como Obabe também teve um chamado de ser participante das coisas de Deus, é muito importante porque o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso que ele fez isso para quê? Ele fez isso o quê? Ele escolheu uns para apóstolos, ele escolheu um para profetas, ele escolheu outros para mestres, ele escolheu outros para evangelistas e outros para pastores. Agora, qual é o propósito disso? No versículo 12 diz, ele fez isso para um propósito, irmãos. Primeiro, esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele. É isso que o apóstolo Paulo fala. Que quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos a nossa vocação no Cristo, irmãos, é para que eu possa fazer algo mais bem preparado, para que eu possa estar mais bem preparado para fazer algo melhor para Ele. Nós precisamos entender, queridos, que nós devemos não obra melhor para Ele. Em segundo lugar, edificando a igreja, o corpo de Cristo. É lógico, querido, quando cada um no corpo de Cristo, e olha só, nós temos falado muito sobre isso aqui, sim ou não? A gente tem ouvido bastante isso, e eu fiquei, meu Deus, mas eu vou ministrar sobre isso. Deus tinha falado, né, e eu rabisquei algumas coisas lá na minha Bíblia, e assim, eu senti muita paz de poder falar com isso com os irmãos novamente, porque eu entendo, irmãos, que essa é a direção do Senhor para esse tempo, para a nossa vida como igreja. Amém? Porque ele diz aqui, ó, que ele fez isso para, em primeiro lugar, para que nós possamos estar bem preparados. Em segundo, para que nós possamos edificar a igreja, o corpo de Cristo, para que a igreja esteja bem edificada, queridos. Quando que a igreja vai ser edificada? Quando cada um entender o seu lugar. E eu não estou me referindo ao seu lugar onde você costuma sentar. Porque nós, né, temos o nosso cantinho. Eu gosto de sentar ali naquele cantinho. Você gosta de sentar onde você senta, mas eu não estou me referindo a esse lugar, eu estou me referindo à vossa vocação, a vocação de cada um, porque o texto de Efésios capítulo 4, ele começa dizendo, no versículo 1, que nós devemos andar dignos da vocação que Ele nos chamou para fazer. Qual é essa vocação, irmãos? Nós temos que andar digno. Em terceiro lugar, Ele fez isso para, olha só, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Uma igreja, irmãos, madura é composta. Você pode dizer amém por isso? Uma igreja, irmãos, madura, ela é composta. Por quê? Que a igreja de Corinto, ela era uma igreja imatura, porque estava todo mundo brigando por posições que não era sua. Estava um querendo o lugar que não era o seu, temática. Por quê? Pessoas não estavam entendendo o seu propósito, não estavam entendendo o seu chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, queridos, uma igreja madura é uma igreja onde eu entendo o meu lugar. Você pode repetir isso comigo? Diz assim, uma igreja madura é onde eu entendo o meu lugar. Você já entendeu o seu lugar, querido, no corpo de Cristo? Você já buscou isso no corpo de Cristo? Falei para o pastor que eu queria ministrar isso, não no culto da família, né? Eu estava até vendo uma oportunidade para mim ministrar no culto de missões. Mas é como eu falei para os irmãos, eu entendo que esse é um tempo da gente, de fato, irmãos, procurar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora, lembra que eu falei agora há pouco? Como Obabe, de que forma ele iria facilitar a caminhada? Então, nós vamos entender agora qual a NVI vai dizer assim. Versículo 31. Moisés, porém, disse, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Obabe conhecia muito bem o deserto, irmãos. Essa era a diferença de Obabe para Moisés. Moisés estava sendo chamado para um lugar que ele não sabia, mas Obabe, ele conhecia aquele deserto. Ele sabia por onde o povo deveria caminhar. E isso, irmãos, ia facilitar e muito a caminhada do povo no deserto. E iria facilitar. Agora você pode perguntar, mas irmão,
Deus não é o guia do povo, Deus ele é o guia do povo, Deus ele é o nosso guia. O salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Em outra tradução diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus ele nos guia, amém? Só que, irmãos, Deus ele quer levantar pessoas. Deus ele quer levantar pessoas que possam ser participantes da sua obra. Porque Deus ele tem o poder para fazer todas as coisas, queridos. Para fazer estar com Moisés. Ele queria levantar Moisés. Ele quis levantar Davi, irmãos. Ele quis levantar Gideão. Ele quis levantar o apóstolo Paulo. E ele quis levantar a mim e a você. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, querido. Ele não quis levantar somente alguns. Ele quis levantar todos. E qual é o propósito? Eu falei, edificar a igreja, para que a igreja seja madura, irmãos. Amém? Para que a igreja seja madura. Sem ele, a caminhada no deserto, ela seria muito mais dificultosa. Sim ou não? Porque Moisés não sabia. Moisés não conhecia o caminho. Moisés não conhecia, irmãos. Se Moisés ele tivesse sido acompanhado pelo seu cunhado Hobabe, eles não passariam por muitas dificuldades que eles passaram. Porque olha só, em Números capítulo 20, de Parã. Agora em Números capítulo 20, o povo está saindo do deserto de Parã, está indo para o deserto de Zim. É um outro deserto. O povo está caminhando. E olha o que acontece. Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim. Saíram de Parã e foram para o deserto de Zim. Ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, aqui não há figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Quando o povo saiu de Parã e foram em direção ao deserto de Zim, eles tiveram dificuldade. Por quê? Não havia água. Agora no deserto, irmãos, só no deserto, sabe? Onde tem os poços, onde tem as fontes. E a gente percebe aqui que toda a congregação se juntou contra Arão e Moisés. E disseram: vocês nos trouxeram para essa terra? E aqui nós vamos morrer. Seria muito melhor se nós, irmãos, que foi causado. Eu não estou colocando tudo na costa de Hobabe, é lógico. Mas que se Hobabe estivesse lá, as coisas não seriam como foi. Se Hobabe tivesse ido, as coisas se tornariam menos pesadas, por assim dizer. E, queridos, se você fizesse, sabe, a obra que Deus te chamou para fazer, algumas coisas na igreja não seriam tão pesadas. Muitas pessoas não precisariam fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, muitas vezes, pela falta de posicionamento, por você dizer não às coisas de Deus, sabe, aquilo que era para você fazer, outra pessoa vai fazer. Porque a gente coloca na costa de outra pessoa, querido. Uma vez eu estava lá na praça, faz muitos anos isso, na verdade. Uma pessoa muito ignorante mesmo. Ela falou algo que, sabe, eu fiquei pensando, eu lembro até hoje. Ela pegou o lixo, estava tendo, acho que alguma coisa, não lembro. Ela pegou o lixo e começou a jogar na praça. Aí a outra que estava com ela disse assim: mas, a senhora está jogando lixo na praça. Ela disse: para isso tem gari. Eles vão fazer. Olha que ignorância, irmãos. Mas assim, tem muitas pessoas que fazem isso na igreja.
Tem muitas pessoas que fazem isso na igreja. Se aquela mulher ela não jogasse aquele lixo ali, ela não iria tornar o trabalho do gari menos pesado? Ela não iria facilitar? Sim ou não? Então, irmãos, a gente tem que entender o nosso posicionamento no corpo de Cristo. A gente tem que entender, irmãos, que se nós não fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas isso pode tornar pesado. Pode tornar pesado porque no capítulo 11, nós lemos o capítulo 10. No capítulo 11, você vai ver que Moisés, ele ficou frustrado com aquilo. Ele chegou com Deus e disse, Deus, chega. Vamos ler esse texto, irmãos? Abra comigo. Não estava aqui? Números, capítulo 11. Olha só o que Moisés disse. Números, capítulo 11, versículo 11. Diz assim, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento teus pais? De onde teria eu carne para todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente é pego com essa carga de responsabilidade. Moisés estava carregando tudo sozinho. É interessante que a analogia que ele faz é a uma mãe que leva o filho no colo. Ou seja, o povo que dá muito problema, ele tem sinais de meninice. Você está entendendo? O povo que dá muitos problemas, irmãos, na igreja, é porque vive uma vida de infantilidade, vive uma vida de meninice, ainda não amadureceu. E qual é o propósito de nós entendermos o nosso chamado? É a maturidade do corpo de Cristo. Amém, irmãos? E Obabe, irmãos, infelizmente ele abandonou a caminhada. Acompanhe comigo. Números 10, 29. Está Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dá-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. É interessante, irmãos, ele rejeita o chamado de Deus por dois motivos. Ele diz assim, eu não irei, antes eu irei para a minha terra e para a minha parentela. E Deus disse para Abraão o que, irmãos? Sai da tua terra e da tua parentela. Aquilo que Abraão aceitou do chamado de Deus, Obabe estava rejeitando. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, irmãos. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, se você quiser acompanhar. Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Obabe fez, irmãos? Amou mais a sua terra, mais a sua parentela, do que ao Senhor. Irmão, como assim? O senhor está num culto de família e está dizendo que nós temos que abandonar a nossa terra, nós temos que abandonar a nossa parentela? Não pode, irmãos. Presta bem atenção, essa questão é tão séria que Jesus disse assim, aquele que ama mais a si mesmo do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu tenho que me amar? Sim, tenho que me amar. Inclusive Jesus disse assim, você vai amar o seu irmão como? Ama a si mesmo. Você tem que se amar. O grande problema é a tal do amor próprio, como estão falando hoje, né?
É o tal do amor próprio, uma gota de amor próprio. Eu tenho que me amar, eu tenho que me amar. Amém, queridos, você tem que se amar. Agora você não tem que se idolatrar. Amar mais você do que a Deus. Amar mais as coisas ao teu redor do que a Deus. Nosso Deus, irmãos. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Essa agora a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo. E aqui eu vou finalizar. Está um pouco cedo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Acompanhe comigo, eu vou ler na versão NVI. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 9. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Crescente, foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Diga assim comigo, ele, que se você, assim como Obabe, não aceitar o chamado de Deus para a sua vida, você vai tornar as coisas mais difíceis na casa do Senhor. E olha só, a versão NTLH diz que Demas se apaixonou por este mundo. Isso é muito forte, irmãos. Porque Demas foi um cooperador do Evangelho. Demas foi um cooperador. Se você ler o livro de Filemão, Colossenses, lá no final vai dizer, Demas, meu cooperador. Demas era um discípulo de Jesus. Demas presenciou, irmãos, muitos milagres. Demas presenciou muitas perseguições. Mas no final, irmãos, essa carta aqui do apóstolo Paulo foi a última carta que ele escreveu. Ele está no fim da sua vida já. Ele sabia que ele já seria condenado. E ele escreve essa carta. E no final da vida de Paulo, a Bíblia diz que Demas amou o mundo. O que João disse, não ames o mundo, nem o que nele há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não habita nele. Se você ama o mundo, quem assim vive, irmãos, abandona a obra do Senhor, porque se apega nas coisas do mundo. Um dia Obabe tinha uma oportunidade, ele olhou e disse, eu posso ir para aquilo que Deus quer que eu faça, ou eu posso voltar para os meus sonhos, ou eu posso voltar para os meus projetos, para o meu objetivo de vida. Qual que foi a decisão de Obabe, irmãos? Voltar, porque Obabe se apaixonou por esse mundo. Foi o homem que se apegou nas coisas desse mundo, irmãos. E como nós vemos pessoas que amam esse mundo, que se apegam nas coisas desse mundo, querido. Se você tem vontade de fazer uma faculdade, isso é bênção, querido. Se você tem vontade de casar, de ter uma casa, de ter uma fazenda, né? A pastora que quer ter uma fazenda, né? Não? É? Mas se você tem vontade disso, queridos, nada disso é errado, querido. Mas você não pode se apegar nessas coisas. Você não pode se apegar nessas coisas, irmãos. Tem gente que se apega muito fácil nas coisas do mundo. E Demas amou. Demas se apaixonou. Né? Caminhou. Mas no final da vida do apóstolo Paulo, e possivelmente no final da vida dele, talvez, ele desistiu. E sabe por que Demas provavelmente desistiu? Porque na época em que o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta de 2 Timóteo, quem estava no Império Romano era o imperador Nero. E ele tinha levantado uma perseguição, uma das maiores perseguições que teve no cristianismo, foi com ele. Isso você não vai ler na Bíblia, mas você vai ler em história. Você vai, se caso você quiser pesquisar, você vai perceber que teve um incêndio em Roma. E esse incêndio
foi causado pelo próprio Nero, só que ele colocou nas costas dos cristãos. Então todo o império começou a perseguir os cristãos, porque eles estavam incendiando Roma. E a partir disso, muitos discípulos começaram a desistir da caminhada. Sabe, hoje, nós não somos perseguidos, como os cristãos eram perseguidos aqui nessa época. Mas a gente é perseguido, irmãos, por muitas outras coisas. Pela distração, pelas amizades, pelo amor à família, demasiado. Por aquilo que eu quero. Talvez isso, irmãos, seja a nossa maior perseguição. E eu espero que os irmãos não abandonem a sua fé, como Demas abandonou. Sejam firmes, firmes e constantes, como diz a palavra de Deus. É tempo de acordar, porque o Senhor te chama. Não é o seu irmão que está do seu lado, você. O Senhor te chama, querido. A Bíblia diz que o apóstolo falou assim, traga-me Marcos, porque ele me é útil no ministério. Só que Marcos mesmo, Paulo mesmo, não quis levar Marcos para sua primeira viagem missionária. Houve uma contenda ali. E Marcos, irmãos, poderia estar muito frustrado com isso. E dizer assim, não vou mais servir. Não quero mais servir. O apóstolo Paulo está me chamando, agora ele quer? Não vou mais. Só que a gente vê, irmãos, um jovem, Marcos, que tem um coração tratado por Deus. E que continua a caminhada, porque ele sabe que ele é útil no ministério. É útil no ministério. Amém? Tanto Demas, irmãos, como Obabe presenciaram grandes coisas na caminhada com Cristo. Porque Obabe caminhou até o deserto do Sinai. Ali do deserto do Sinai, que era para ele partir ali de Parã, ele desistiu. Onde foi a sua desistência? De pensar onde você caiu? Você tem coragem de pensar o que te fez largar o que você tinha na casa de Deus? Deus, Ele te chama, irmãos. Deus, Ele me chama e Ele te chama para retornarmos. Uma chance, irmãos, de recompor a sua vida ministerial. Estou falando para você mesmo que talvez um dia largou a liderança, largou um ministério, largou um afazer aqui na casa do Senhor. Volte para Ele, queridos. Volte para Ele. Vamos ficar de pé? Os irmãos entenderam? Vamos adorar o Senhor, irmãos, com uma canção. O Léo vai cantar uma canção. E eu queria que você analisasse, de fato, como que vai a sua caminhada com Cristo? Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, me chamar de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou. E eu vou, e eu vou correndo pros teus braços, vou correndo pros
braços e eu vou. Nós iremos a Ti, Senhor, e eu vou. Vou correndo pros Teus braços e eu vou. E eu vou. Vou correndo pros Teus braços. Vou correndo pros Teus braços. Oportunidade de voltar, Senhor. E está sempre de braços abertos para nos receber. O Senhor, como bom Pai, justo e fiel, por mais que tenhamos desperdiçado muito tempo e muitas coisas, se nós nos arrependermos e voltarmos, o Senhor nos recebe novamente. O Senhor coloca um anel em nosso dedo e calça nossos pés com uma sandália. O Senhor nos dá novas vestes e reafirma sobre nós a Tua paternidade, Senhor. Obrigado, Jesus, por nunca desistir de nenhum de nós. E oro para que o Senhor realmente desperte no nosso meio, Senhor. Que cada um de nós somos útil nessa casa. Cada um de nós somos útil para o Teu reino. Cada um de nós coopera para a edificação da vida do outro, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nos constrange. Constrange aquele que desistiu, constrange aquele que voltou atrás. Constrange aquele, Senhor, que um dia assumiu uma responsabilidade e por causa das dificuldades preferiu largar, preferiu deixar, Senhor. Perdoa teus filhos. Vem com teu bálsamo e sara as feridas, Senhor, que possam ter ocasionado. Sara as feridas por esse tempo de abandono. Todas as vezes que largamos o Senhor e as Tuas coisas, pagamos alto preço, Senhor. E vem e nos sara, em um nome de Jesus. Em um nome poderoso de Jesus. Amém. Se você um dia abandonou algo e ouvindo a palavra de Deus hoje, decide realmente voltar a fazer, a cumprir o chamado, o propósito de Deus na sua vida, procure o seu líder, procure o seu discipulador, procure o seu pastor, diga para ele: eu larguei, mas eu quero voltar. Amém? Eu quero assumir o meu papel, eu quero assumir porque eu sei o quanto eu posso cooperar com a obra de Deus. Amém, irmãos? Tome essa decisão e essa atitude. Aleluia. Aleluia. Nos vemos amanhã às 18 horas. Sábado você não cozinha, tá bom? Dá uma folga para o seu fogão e para sua esposa. Aleluia. R$10. Eles vão entregar até no Tracuá, tá bom? Viu? Os irmãos, se quiserem, pode ligar que vão deixar lá. Não tem nenhum problema, não. Amém, irmãos? Lá no 25 também, irmãos Luiz? Lá no hora. Põe a mesa lá pro quintal, pede a feijoada. Pronto, resolvido. Seu almoço de sábado. Amém? Glória a Deus. Domingo nos vemos, 18 horas.
para a glória do nosso Senhor Jesus. Domingo vamos falar sobre humildade. Domingo vai ser de arrepiar. Amém, irmãos? Vamos falar sobre humildade, a essência da humildade domingo. A essência da humildade. Aleluia. Prepara a toalha e o balde. Senhor, nós te agradecemos e eu oro por tua igreja essa noite. Leva-nos na tua paz. Nos esconde do homem mau, Senhor. Livra-nos da enfermidade desse tempo, da gripe, da garganta inflamada, Senhor. Livra nosso corpo das enfermidades do tempo. Faz-nos passar por esse inverno com saúde. Guarda-nos, livra-os, teus filhos que vão pegar a estrada, daqueles que vão sair de moto, Senhor, protege. Acampa teus anjos ao redor de cada um deles. Desfaz desde agora toda armadilha de roubo, de assalto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça você prosperar em todas as áreas da sua vida.